De Gênesis. Vou ler um texto aqui um pouco conhecido da igreja, para que Deus possa hoje falar ao nosso coração. Gênesis, capítulo de número 32. A oportunidade de estar na presença de Deus, né? Ela é maravilhosa, né? Poder reconhecer que nós temos o cuidado de Deus e nos manter na sua palavra e manter na sua presença. É nós que muitas vezes resistimos, né? Mas o Espírito Santo, ele age para congregar o seu povo. Lá no livro de Neemias, nós encontramos uma referência que o Espírito Santo moveu no coração do povo e os reuniu todos num lugar para que eles ouvissem a palavra de Deus. E conforme eles iam ouvindo a palavra de Deus, eles iam sendo ministrados, né? E aquela ministração trouxe um grande quebrantamento, porque a palavra de Deus é Deus, né? É Deus falando. E ali eles choravam, não porque eles choravam de tristeza, mas porque eles estavam sendo quebrantados na presença de Deus. Havia até sim o cansaço das lutas, né? Os sofrimentos envolvidos no coração, mas eles choravam porque está diante da grandeza do poder desse Deus. Hoje nós temos visto, né, que a igreja está perdendo esse brilho, a igreja está perdendo esse vício, né, de desejar ouvir a voz de Deus, de desejar ouvir a resposta de Deus, né, o clamor de Deus. A gente que está aí diariamente, né, na luta, na batalha, por manter a palavra, né? Quantas vezes nós não vemos as pessoas resistindo, né? Resistindo a Deus, resistindo a sua palavra. Mas eu glorifico a Deus quando Ele pode tocar pelo seu Espírito e as pessoas desejam ainda ouvir sua voz, né? Nós temos que ser sustentados por essa palavra. Se não for essa palavra, não tem como continuar vivendo nessa terra, né? Os dias são maus, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque Ele nos deu força para estar mais uma vez na sua presença. Livro de Gênesis, capítulo de número 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. E quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isso. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. E então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou de 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E dissestes: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos.
e entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vai, e de quem são esses diante de ti, responderás: são teus servos, Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, e ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. E ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. E tornou Jacó, diz: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois dissestes: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Até aqui. Eu sei que ler 32 versículos, né? É bastante. Mas são textos que normalmente as pessoas não leem em casa. Eu converso com algumas pessoas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela é bem assim, ora pelas pessoas, né? Visita as pessoas, ela trabalha bastante para o reino, mas ela falou assim para mim: só que eu tenho um problema, eu não consigo ler a Bíblia, eu tenho dificuldades para ler a Bíblia. Eu fico preocupada com isso, porque se você não lê a Bíblia, você não tem conteúdo para você enfrentar as condições espirituais. Não adianta você querer orar pelas pessoas ou buscar bênção para você ou para as pessoas se você não tiver conhecimento de Deus, né? Então eu sei que ler a Bíblia é muito dificultoso, porque exige muito, exige uma sujeição da carne ao espírito, né? Exige você deixar os seus afazeres, às vezes o cansaço, né? Nós temos mulheres aqui que levantam 5 horas da manhã, não é fácil. Chegam na sua casa, tem seus serviços para fazer, tem que limpar a casa, lavar roupa, né? A gente sabe disso, não sou ignorante disso não. Então é por isso que às vezes eu leio esses textos, porque são textos maravilhosos, são textos cheios de conteúdo, né? E que às vezes as pessoas têm dificuldade de ler nas suas casas. Então quando você pergunta se alguém lê a Bíblia, as pessoas leem assim. Vou te mostrar que jeito, tá? Vocês sabem que eu não estou mentindo. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver que Deus fala comigo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ainda bem que falou coisa boa, glória a Deus. Mas nem sempre você consegue cair um Salmo 90, né? De repente você abre um Ezequiel 31, você nem sabe do que está falando, né? É mais fácil ler a Bíblia assim. Vai dizer: li a Bíblia hoje eu li a Bíblia, né? Você lê um pedacinho, né? Então quando eu leio esses textos grandes, é para forçar você mesmo, para te acostumar a ler textos que são difíceis de ler. Porque você começa a ler um texto desse e já desiste na terceira linha, né? Ah, não estou entendendo nada. Você já para, né? Mas esse texto ele tem um conteúdo muito grande para ser aplicado na nossa vida, né? Estar aqui hoje, sentado aqui ou em qualquer igreja que esteja aí com a sua porta aberta para que Deus possa falar, é um privilégio.
Porque hoje nós somos o Israel de Deus, né? Nós somos o Sião de Deus, nós somos a morada de Deus, o lugar que Ele fez, né? A sua morada, que Ele tem o seu altar. Então hoje de manhã nós falamos aqui sobre ser vaso de honra, sermos instrumentos na mão de Deus. Isso é valoroso demais. Embora as pessoas não tenham dado tanto valor nos últimos dias a Deus, essa é uma grande verdade. Somos pessoas especiais porque somos Israel de Deus. Quando alguém falar com você qualquer coisa, mas qualquer coisa que não seja de Deus, nunca se esqueça, eu sou morada de Deus, eu sou Israel de Deus, eu sou Sião de Deus. É aqui que está o altar do Senhor, né? Se valorize por aquilo que você tem dentro de você, porque o inimigo quer fazer você se sentir desvalorizado. Mas se valorize por aquilo que abriga dentro de você, que é a presença de Deus. Então esse texto me conta a história de um homem chamado Jacó, né? Que foi predestinado, vamos dizer assim, desde o ventre da sua mãe, para que Deus pudesse escrever a sua história. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você foi predestinado para que Deus escrevesse uma parte da história dele na sua vida, né? Você não está aqui porque você caiu de paraquedas, porque você resolveu. Não, você está aqui porque você foi predestinado. Tá? Há uma predestinação. Desde o ventre da sua mãe, Deus já havia predestinado, já tinha escolhido você. Nós estávamos aqui na reunião com a liderança sexta-feira e teve um momento tremendo que o Espírito Santo falou. Eu me lembrei que quando eu estava em 1992, no David Robson, ele falou desta igreja, ele falou desse ministério, e eu lembrei que Deus tinha falado de cada um de vocês, né? E foi tremendo, foi uma unção poderosa sobre a nossa vida, porque esta é a verdade. Eu não sei em que ano você nasceu, mas quando você nasceu, você já tinha destinado a estar sentado aqui hoje, né? Isso é maravilhoso, saber que Deus quer escrever sua história. Esse texto que eu li aqui é a história de um homem que foi predestinado desde o ventre da sua mãe, um homem chamado Jacó, né? Que nasceu junto com o seu irmão Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu grudado no calcanhar dele, porque na verdade ele queria passar na frente, mas não deu tempo, né? Então quem nasceu primeiro foi Esaú, e Jacó grudou no calcanhar dele, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. E nesse contexto histórico, havia a questão da primogenitura, né? O primeiro filho era o que recebia a bênção que era transferida de geração do pai para o filho. E eles cresceram, e Esaú nunca foi muito de se importar com bênção, né? Esaú era um caçador, era um homem da mata, gostava de estar vivendo dias e dias e dias fora, né? E Jacó não, Jacó ficava lá perto da mãe, perto do pai, ouvindo falar as maravilhas de um Deus vivo, né? Sendo ministrado, se enchendo da presença de Deus. Então Jacó, ele construiu dentro do coração dele um amor imenso por Deus, coisa que Esaú não conquistou. Mesmo ele sendo primogênito, aquele que receberia a bênção do Senhor, ele não conquistou isso para a vida dele, porque ele preferiu viver a vida dele assim, né, da forma dele, do jeito dele, vamos dizer assim, daquilo que é melhor para mim, né? Nós temos isso nas nossas casas. Às vezes você vê uma casa que um filho vai direitinho na igreja, né? Outro não gosta, outro quer fazer outras coisas. É assim mesmo que acontece, né? E foi o que aconteceu nessa família. E Jacó, por criar esse amor por Deus, ele acabou roubando do seu irmão Esaú o direito da primogenitura. Ele pegou um momento de fragilidade, que o irmão chegou com fome, né? Cansado de muitos dias nas matas, muitos dias lá caçando, fora, e ele aproveitou e falou assim: me dá um prato de comida. E Jacó falou assim: eu te dou um prato de lentilha, que devia ser uma coisa muito saborosa naquela época, com carne, né? Eu te dou um prato de lentilha se você trocar comigo, se você der para mim o seu direito de primogenitura. Como Esaú não tinha construído uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, para ele tanto fez. Ficou uma coisa assim, tanto faz. Ele não deu importância para aquilo, né? Ele não deu importância. Ele falou: pode pegar para você, desde que você me dê o prato de comida, fica você com o direito da primogenitura. E Jacó aproveitou, foi lá, passou um cheiro de animal nos braços lá, colocou uma roupa cheia de pele, porque o pai já estava cego, né?
Isaac já estava no final dos seus dias, já não enxergava, foi, se colocou no lugar do irmão como se ele fosse Esaú e falou para o pai: pode me abençoar, pai, eu estou aqui para receber a benção. Só que a benção era de Esaú, mas ele foi lá e tomou o lugar dele. A Bíblia chama isso de lograr, né? Ele tomou o lugar que não era dele e recebeu a bênção da primogenitura. Só que tudo aquilo que a gente faz que não é certo e que não está diante de Deus na sua verdade, a gente traz consequências para a vida, né? A gente traz consequências quando você quer dar uma ajudinha em Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que já tentou dar uma ajudinha em Deus na bênção, né? Eu costumo falar que às vezes a gente fantasia a bênção. Você começa a fantasiar a bênção e começa a querer ajudar Deus a resolver as bênçãos que devem vir dele, né? Quando a gente faz essas coisas, a tendência é que as coisas não dê certo. E foi o que aconteceu com Jacó. Ele acabou trazendo um grande constrangimento para sua família. E eu estou contando a história para mim poder entrar na pregação, né? Porque não adianta eu vir aqui fazer uma pregação e as pessoas não saberem do que eu estou falando. Então, ele trouxe um grande problema para sua casa, um grande problema de ordem familiar. E a saída que ele encontrou foi fugir. Foi empreender uma fuga na sua vida. Porque as coisas, quando são difíceis de serem encaradas, né? Quando você tem que resolver um problema que é muito difícil para você resolver, a melhor maneira é você fugir, né? Eu conheço muitas pessoas que não enfrentam problemas. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muitos homens, pais de família, que quando eles têm que enfrentar um problema, o que eles fazem? Eles se trancam, se fecham, né? Fecha a boca, consegue ficar às vezes até 15 dias sem conversar, muitas mulheres também, uma semana sem falar, e empreende uma fuga, e não vou enfrentar isso daí. Porque é mais fácil você fugir do que você ter que admitir, né, alguma coisa, você ter que trazer a presença para resolver. Nem sempre é fácil você trazer uma situação, falar: vamos sentar na mesa, vamos conversar, onde foi que eu errei, onde foi que você errou, o que está errado, o que nós podemos arrumar aqui para melhorar, né? É muito difícil as pessoas quererem consertar, porque para consertar precisa primeiramente ajustar, né? Você não pega uma peça de vidro, por exemplo, quebrada e conserta de qualquer jeito. Você tem que pegar peça por peça. Se ela tiver uma asinha, tem que pôr asinha, até que você consegue consertar, né? Então, consertos nem sempre são agradáveis a nós, e nós também fazemos isso. Jacó, ele pegou e fugiu para uma terra bem longe. Eles tinham uns parentes lá que moravam bem longe, e ele resolveu viajar. De vez em quando eu atendo umas pessoas que falam: eu vou mudar de cidade, né? Eu vou largar do marido, vou largar da esposa, eu vou embora, porque eu vou embora para São Paulo, porque eu vou embora para o Rio de Janeiro. Quantas pessoas que eu não atendo diariamente, pessoas que são da igreja, pessoas que vêm de outro lugar, que o desejo das pessoas é fugir, é viajar, é sair do emprego, é mudar de casa. Acho que se eu mudar daquela casa, melhora, né? O desejo do coração, quando nós não conseguimos resolver, é tentar fugir. Por isso que muitas pessoas saem de igrejas, por isso que muitas pessoas desistem de estar na presença de Deus, porque se ela tiver que confrontar, é melhor fugir, né? Pessoas começam a parar de vir nos cultos, ficam ausentes, porque você tem que confrontar algo que precisa ser consertado, e nem sempre você quer consertar. E foi o que aconteceu com Jacó. E na verdade ele saiu com um cajado na mão. Tem toda uma história aí que eu não tenho tempo para contar ela agora. Teve experiências tremendas com Deus nesse caminho, dessa embrenhada dele aí de fuga. Mas o fato foi: não dá para resolver, eu fujo. Primeira coisa que o Espírito Santo quer falar com você hoje, que talvez você não mudou de emprego, você não mudou de casa, você não mudou de família, você não mudou de casamento, você não mudou de amigos, mas o seu coração tem fugido de enfrentar algumas coisas que precisam ser enfrentadas. E a melhor solução para se receber a vitória logo de Deus é enfrentar e não fugir. Pegou um cajado, foi embora, ficou 20 anos fora do lugar que Deus havia destinado para ele, que Deus havia designado para ele. E é bem comum a gente ver na história bíblica homens de Deus e mulheres de Deus saírem do lugar determinado por Deus.
Jonas. O que Jonas fez? Vai para cá, ele foi para lá, né? Quantos homens de Deus nós não temos na Bíblia que saem daquilo que Deus determinou, do lugar que Deus preparou, onde a história vai ser escrita, e embrenham fuga por covardia, ou embrenham fuga por não conseguir encarar, ou porque não quer consertar, porque não quer admitir, porque não quer machucar, porque não quer machucar mais, porque não quer ser mais machucado. E às vezes a gente não faz isso literalmente ou teoricamente, mas faz dentro da gente, dentro do nosso coração. Mas o fato é o seguinte: pode passar o tempo que for, não caduca. Não é igual aquelas dívidas que podem caducar, porque tem dívida que não caduca. Que eu saiba, me parece que dívida trabalhista nunca caduca, né? Se você viver 100 anos você deve ela, se você não pagar, você vai para o caixão devendo ela, porque ela não caduca, não é assim? Tem coisas com Deus que não caducam. Tem coisas que nós precisamos resolver, que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos ficar no lugar que Deus determinou, que é onde a bênção vai acontecer na nossa vida, e pode passar o tempo que for dessa fuga, mas cedo ou mais tarde, os concertos vão ter que acontecer. Os encontros e os reencontros, para que Deus possa cumprir a grandiosidade que Ele tem que fazer na nossa vida. Às vezes as pessoas fecham a porta do coração e falam assim: eu amo fulano, eu perdoo fulano, mas ele lá e eu aqui. Alguém já falou isso aqui? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que isso é constrangedor, mas é assim que a gente faz, eu vou fazer tudo para sair desse lugar, porque vou para outro lugar. Irmão, vou falar uma coisa para você: precisa ser resolvido dentro do coração onde é que Deus determinou a sua bênção, onde é que Deus tem preparado um capítulo que vai começar a escrever a história para definir o que Deus sonhou para você. Essa é a verdade. Sei que ele ficou 20 anos fora. Nesses 20 anos, Deus o abençoou. Ele não deixou de ser abençoado. Nesses 20 anos ele saiu, se você leu aqui na Bíblia comigo, eu gosto de trazer conhecimento, porque não adianta a gente vir aqui fazer um monte de promessa. Tem algumas igrejas que ficam só com jargões: Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus vai fazer. Não adianta, irmão, a gente tem que conhecer o conteúdo, não adianta ficar jogando aleatoriamente, a gente tem que saber a história, quem é Deus, quem são os homens, como Deus escreve a história para a gente poder viver essa verdade na nossa vida, né? Eu sei que nesses 20 anos, ele não deixou de ser abençoado. A presença de Deus ainda estava com ele. A presença de Deus falou desde que ele saiu com o seu cajado. Você viu que ele saiu com o cajado, mas agora na história dele, que Deus o chama para voltar e para consertar, ele está voltando com bois, camelos, bodes, ovelhas. Você viu? E quanto? 2 bandos, ou seja, servos e servas, né? Homens ao seu serviço. Saiu com um cajado de casa, ficou 20 anos fora, conseguiu conquistar as coisas materiais, casou com a mulher que ele amava, foi enganado pelo sogro, depois casou com a mulher que ele amava, teve seus filhos. Mas chegou uma hora que Deus falou assim: não caducou, precisa consertar. Tem coisa que precisa ser consertada. É mais fácil você viver no dia a dia. É mais fácil você deixar as coisas que você não quer resolver guardada para depois. Faz de conta que não tem, faz de conta que não existe, faz de conta que está tudo certo, porque afinal de contas você está ganhando teu salário, você está pagando as tuas contas, você está vivendo, mas tem coisas dentro de nós, tem coisas no nosso interior que nós colocamos lá no quartinho escuro, fechamos a porta e deixamos lá, e você vai seguindo em frente, só que Deus olha e fala assim: eu estou vendo lá dentro, é lá, eu preciso consertar, porque a obra que eu tenho na sua vida é muito grande, e para ela realizar, primeiro tem que ter conserto, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Você já foi naquela casa, eu não sei, né, se você já presenciou isso, que a casa está cheia de pipoca no chão, está suja, bateu palma, é o pastor que chegou na casa. Ih, a pastora está aí, levanta o tapete, joga as pipocas tudo debaixo, assim, os restos de bolacha. A pastora chegou, aí a pastora entra, o tapete está limpinho, a casa está limpinha, mas debaixo do tapete, cheio de coisa guardada, né? É assim que a gente faz. A gente vai fazendo de conta que tem coisa que não precisa resolver, que é melhor deixar passar,
Que é melhor deixar as coisas escondidas debaixo do tapete, trancada no quartinho, e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Meu amado, não adianta, porque a hora que o olho de Deus estende, Ele fala, tudo bem, passou 20 anos, mas agora é a hora de eu cumprir a promessa na sua vida. E para mim cumprir a promessa na sua vida, nós vamos ter que colocar as coisas em ordem. Sabe o que você vai fazer, Jacó? Você vai voltar lá para o teu lugar, porque a bênção não está aqui não, a bênção está preparada lá. É lá no meio da tua parentela, lá na tua casa. Deus, mas eu vou ter que voltar para lá. Eu fiz algo errado lá. Não foi muito bom o que eu fiz. Eu magoei pessoas, eu feri pessoas. As pessoas me feriram também, eu fui rejeitado, Deus. Né? O cara perdeu o pai, a mãe, o irmão, a família, a cidade dele, perdeu tudo. Deus, eu fui rejeitado. O Senhor não vê que eu fui também? Eu também sofri com tudo isso, né? Estou mandando você voltar. Pega tudo que é teu, porque não é nesse lugar que eu vou te abençoar. O lugar que eu vou te abençoar é onde tudo começou. É no início de todas as coisas. É aqui, é no meio da tua casa, da tua família. Nós vamos consertar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quem é Jacó? Sabe? Foi através dele de que toda essa história hoje te traz sentado aqui. Abraão, Isaac e Jacó. Seu filho José, o Egito, a retirada do Egito, a terra prometida, e hoje nós sentados aqui como Israel de Deus. Você acha que você é qualquer um? Você veio aqui hoje pensando que você é só mais um, você é cheio de problema, que você é problemático, que a tua família é um problemão, que teu casamento é um problema, que você está cansado, que você está cheio, que você... Olha, eu vou falar uma coisa para você, o que eu mais ouço é a gente falando para mim, estou cansado, né? Todos nós estamos cansados. Só que Deus tem algo para fazer na sua vida. Você não sentou aqui hoje nesse culto, saiu da sua casa num domingo, né? Escolheu estar na presença de Deus só para vir aqui, sentar aqui. Cada domingo Deus tem uma forma de falar. Domingo Deus falou da glória dele, da promessa, né? Da soberania dele. E eu vou falar uma coisa para você. Semana que eu vi Deus cumpriu o que ele falou. Até o conflito da alma, sabe aquele conturbação da alma que estava até domingo? Até isso equilibrou. Semana que eu vi uma palavra se cumprir como foi essa semana. Deus age de umas maneiras assim que a gente fica surpreendido, né? A gente se surpreende com a forma dele agir. Então, meu amado, você está aqui hoje porque Deus já determinou algo grandioso na sua vida. Ele determinou algo grandioso na sua casa, na sua família. Ele determinou algo grandioso para se cumprir na sua vida. E se Ele está nos chamando hoje a uma reflexão, se Ele está nos chamando hoje a dar uma olhada, que nós precisamos estar na posição que Ele determinou para nós, é porque nós estamos fora dessa posição. Deus falou para Jacó, aonde você está, eu não vou cumprir. Se você não voltar para sua casa, se você não consertar o que precisa consertar, se você não abrir a porta do quarto escuro, se você não tirar o que está debaixo do tapete, eu não vou poder cumprir aquilo que eu determinei na sua vida. Tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Mas resolver coisas dá medo, não dá? Resolver coisas nos traz temor. Tem que encarar certas situações, faz a gente querer fugir ainda mais. As fugas de Jacó não só foram fugas, como também fez cometer vários erros. Ele também foi enganado pelo seu sogro, mas ele também enganou o seu sogro. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que às vezes um problema vai gerar outro. Uma coisa escondida pode trazer outra coisa escondida. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Às vezes algo que está maltratado, mal curado, mal sarado, pode fazer mais feridas do que já tem. E eu não estou pregando nada aqui do que eu li em algum lugar. Eu até fiquei lá no computador, no Note, dando uma olhada hoje, mas não consigo, não adianta. Deus fala para mim, fecha tudo, só lê o texto bíblico e vai, porque eu vou falar. Fiz alguns riscos lá que nem médico escreve pior que eu. Eu sou pior que médico para escrever lá. Fiz uns rabiscos lá, mas nada do que eu escrevi lá. Eu estou falando para você o que está vindo do coração de Deus. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem algo grande para fazer na nossa vida. E o lugar que nós devemos estar é que vai concluir essa obra que Deus tem preparado para nós. Esaú ficou muito assustado, mas ele
Era um homem temente a Deus. Ele era um homem que tinha aprendido desde criança com a sua mãe a buscar a presença de Deus, a louvar a Deus, a adorar a Deus. Por isso que ele quis a primogenitura. Ele quis porque ele amava a Deus. Ele não fez aquilo de maldade. Ele fez porque ele amava. E homens que amam a Deus, mulheres que amam a Deus, também erram, também cometem erros. Também fogem às vezes de resolver os seus problemas. Não é porque ele errou, porque ele quando fugiu, ele saiu de lá, Deus mandou ele sair, ele ainda fez outro errinho, porque ele ainda estava enganando o sogro dele, saindo escondido. Mas Deus falou, cara, você não vai sair desse jeito não, volta lá e conserta com o seu sogro. Está ele lá no seu cavalo, pocotó, pocotó, pocotó. Quando ele olha, é o sogro dele esperando ele, onde você está indo? Ai Deus, eu estava dando mais, meu sogro, eu estava dando mais uma fugidinha. Deus falou assim, você vai consertar com ele, porque senão você vai levar outro problema com você. Olha o homem quase que levando outro problema. Arrumou um problema com o sogro, já estava indo embora, sem consertar aquilo. Deus falou, peraí, mandou Labão lá, Labão, onde você está indo? Aí eu estou fugindo. Vamos fazer um acordo entre nós, vamos consertar o que precisa ser consertado. Glória a Deus por isso. Quando Deus age de uma forma que Ele põe frente a frente a gente, a situação, e Ele cura as situações. Não tenha medo de curar as situações, não tenha medo de permitir que Deus cure. O que eu estou falando cura aqui, não é cura física, não é cura de dor no estômago, dor na perna, dor no útero, é curar relacionamento, é curar irmão com irmão, pai com filho, é curar sogra com nora, é curar. Deixa Deus colocar na tua frente como Ele fez com Jacó. Labão foi lá e parou. Onde você está indo? Eu estava fugindo de novo, mas já que você está aqui, vamos consertar isso aqui antes de eu ir embora. Deus não ia realizar a obra dele na vida de Jacó se ele não consertasse as coisas que precisavam estar consertadas. E quando ele saiu, que ele consertou com Labão, que ele empreendeu a sua volta, para o lugar onde Deus havia determinado, onde Deus preparou para ele, porque a obra de Deus só vai ser realizada na sua vida, na presença de Deus. Entendeu? Somente naquilo que é de Deus. Se tiver alguma coisa no meio que não é de Deus, a obra de Deus não vai ser realizada. Eu fui orar no outro dia num lugar, não comentei com ninguém, eu estava orando num lugar, abençoando um lugar lá, e Deus falou assim para mim, pergunta para eles o que eles estão fazendo. Chega a dar até uma falta de ar. Tem coisa errada, estão fazendo coisa errada, por isso que minha bênção não está aqui. Como que você fala para as pessoas, Deus está falando, tem coisa errada aqui? Não dá para falar, Você veste a cara assim, E fala, não, Deus vai abençoar, Deus vai... Então, irmãos, mas olha, traz a presença de Deus aqui, Olha aqui, você dá uma disfarçada, dá uma voltada assim, para as pessoas entenderem, Tem coisa errada aqui, então vamos tirar e vamos pôr a presença de Deus. E ele consertou com seu sogro, e quando ele consertou, que ele colocou o pé na estrada, a primeira coisa que ele viu, eu quero falar isso para você, quando você tomar uma decisão de fazer concertos para você poder viver a história que Deus tem preparada para você, você não vai estar sozinho nessa embrenhada. A primeira coisa que ele viu foi um exército de anjos cercando o lugar que ele ia passar. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Não era um anjo, era um exército de anjos. Era um exército de anjos. Significa miríades, 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 e miríades, e miríades, e miríades, e miríades de anjos. 24 mil, mais 24 mil, mais 24 mil, mais 24 mil, mais 24 mil. Na passagem dizendo, vai, que nós estamos fazendo aqui um cordão para você passar e chegar aonde Deus vai escrever a tua história. Sozinho você não está nessa embrenhada. Ele podia ter ido de qualquer jeito, mas aprove a Deus mostrar para ele que concertos trazem a presença de Deus. Você imagina? Se olhar assim de longe, num campo aberto, e você vê um exército de Deus dos dois lados, parado, anjos celestiais, cavalos celestiais, carros de fogo celestiais, parado dos dois lados, falando, pode passar, porque por esse caminho, por essa decisão que você tomou, na obediência que você está na presença de Deus, eu vou estar com você, e nada vai te acontecer, aleluia. Ele já deu o nome daquele lugar de Maanaim, ele diz, Maanaim, o exército do Senhor Deus está aqui, neste lugar, oh glória! Você imaginou, meu amado? Eu vou voltar a falar para você. Jacó estava morrendo de medo. O coração dele temia o que viria pela frente, o futuro que estava preparado, as coisas que viriam para que ele tivesse que enfrentar. O coração dele tem medo. Ele falou para Deus, ele fez uma oração.
Tem Bíblia que diz assim: eu sou pequeno diante de ti. Eu não sei se tem alguma Bíblia que fala isso. A minha fala: eu sou indigno diante de ti. Tem Bíblia que fala: eu sou pequeno demais diante de ti para receber o teu amor, tua misericórdia e a tua fidelidade. Quando ele vê aqueles anjos lá, e que ele sabe que ele tem que resolver, que ele tem que consertar, que ele tem que colocar as coisas no lugar, porque ele tinha uma promessa na vida dele. Eu vou fazer uma pergunta para você: tem uma promessa de Deus na sua vida? Quantos tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Aleluia! Vai cumprir. Passou 20 anos. Ele fez uma oração e ele falou assim: eu sou indigno da tua misericórdia, eu sou indigno da sua fidelidade, eu sou indigno, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor prometeu, e o que o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer na minha vida. Aleluia! Essa foi a oração dele. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: Deus, eu estou morrendo de medo. O que vem vindo pela frente me assusta. O que eu vou ter que fazer daqui em diante me apavora. Os meus olhos não conseguem contemplar, meu coração não consegue imaginar. Mas eu sei que o que vem vindo pela frente é difícil demais para mim. Deus, eu estou orando ao Senhor: cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha casa, porque eu estou disposta a entrar no centro da sua vontade. E aconteça o que acontecer, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Aleluia. Quando decisões precisam ser tomadas, quando as coisas precisam ser consertadas, para de fugir. Deixa de fugir. Se precisar sentar na mesa e colocar na frente e falar, fala. Se precisar voltar atrás, volta atrás. Se precisar ir para frente, vai para frente. Mas deixa Deus cumprir a promessa dele que ele tem na sua vida. É estranho porque eu nunca preguei esse texto dessa forma. Nunca tive uma revelação dessa maneira nesse texto. Hoje podiam ter outras pessoas aqui, eu podia estar em outro lugar pregando, mas nós viemos aqui hoje e é para nós que Deus está falando. Eu tinha um amigo meu que é pastor hoje, ele falava assim: olha, para mim, se eu pregar e Deus falar com um, tá bom. Eu não, eu acho que Deus fala com todos, da sua forma, da sua maneira. Ele ensina, ele prepara, ele antevém, ele fala hoje para amanhã você lembrar o que foi falado, pode ter certeza disso. É que a gente não presta atenção, a gente que é negligente. Mas se Deus está falando aqui que tem uma promessa e que se houver conserto vai se cumprir, pode ter certeza que Ele vai cumprir na sua vida. Sozinho você não está. Você imagina um cordão de anjos, né? Vamos falar a verdade, porque andar nessas terras nesse período era extremamente complexo, né? Tinha muitas guerras, tinha muitas perseguições, tinha muitas coisas ruins. O exército de anjos estava lá. Vou falar uma coisa para você: aconteça o que acontecer, você está preservado por Deus. É Ele que está te chamando, é Ele que está falando com você hoje, que tem coisas que vão acontecer na sua vida e que coisas são grandes demais para você. E Jacó mandou avisar o irmão dele. O irmão dele ficou sabendo, porque as notícias correm rápido, né? Que o irmão vinha vindo, também se preparou, juntou seu exército lá com 400 homens, falou: vou lá encontrar ele. E quando Jacó ficou sabendo, aí que o medo ficou maior ainda, né? Porque ele ia ter que ficar frente a frente àquele que ele tinha cometido algo errado, né? Um deslize. E aquilo criou um ódio no coração de Esaú. Esaú, com o tempo passou, ele criou ódio. Na verdade, ele queria matar o irmão dele, Jacó. Ele não queria dar abracinho e beijinho, não. Ele queria acabar com ele, né? Mas ele falou assim: eu vou fazer o seguinte. Olha como o ser humano é interessante. O ser humano vê os anjos lá e depois ele continua tentando dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: não ponha a tua mão onde a mão de Deus já está. Deus não precisa da sua ajuda. Deus só quer o seu conserto, sua posição, seu coração e sua embrenhada para se colocar na posição para Ele cumprir essa promessa grandiosa que Ele tem para fazer na sua vida. Ele não quer ajudinha. Jacó tentou várias vezes dar ajudinha para Deus e não deu certo. Ele pegou os seus servos, dividiu em 2 bandos, mandou separar ovelhas, camelos, bodes, lá cabras, e falou: quem sabe se eu mandar presente, eu não convenço meu irmão, e antes de eu chegar, o meu irmão já vem com o coração apaziguado para mim. Quem disse? Não põe a tua mão, porque quem vai fazer com a mão, quem vai colocar a mão no coração endurecido, quem vai agir no impossível é o Deus que você serve. Deus manda dizer para você hoje:
apenas fica na tua posição, porque quem vai fazer esta obra é Deus, meu amado. Vamos aplaudir o Senhor para quebrar essa cadeia de resistência que está impedindo muita gente de viver a grandiosidade de Deus na sua vida. Está entendendo o mistério? É só tua posição que Deus quer. Só tua posição. Aí eu vou dar um jeitinho, eu mando presente. Deus não está pedindo para você pôr sua mão. Deus só está pedindo para você entender que consertos precisam ser feitos. Parar de fugir. Parar de ficar encontrando maneiras de não ter que enfrentar o que precisa ser enfrentado e consertar para que Deus possa realizar esta obra na sua vida. Eu estava em casa hoje, lavando a louça lá depois do almoço, limpando o fogão, o Espírito Santo falando comigo. Algumas coisas que as pessoas falam, né, que fica dentro do coração da gente. Eu não tenho muito tempo mais, meu tempo já foi embora. Às vezes as pessoas vêm e falam assim para mim: não entendo, pastora. Eu fico tão magoada com isso, porque eu falo: gente, nós não podemos blasfemar contra Deus. As pessoas falam assim: ai, eu dizimei, mas olha, deu tudo errado na minha casa. Irmão, eu nunca faço um negócio desse. Nunca fale que Deus permitiu que algo errado aconteceu na sua vida, porque se aconteceu algum errado foi você que fez, não foi Deus, entendeu? Estava lá em casa hoje pensando as coisas que os outros falam para mim. Eu falo: Deus, se eu fico desesperada. Aí eu começo a falar assim: Deus, mostra para o camarada, mostra para a camarada, Deus, mostra que o Senhor é Deus, mostra que foi o Senhor que fez, Deus, faz para ele saber que foi o Senhor. Eu entro em pânico, eu entro em desespero, porque as pessoas começam a querer, né, atribuir a Deus os males das suas vidas, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. É a história dele aqui, ó, enganando o irmão, depois enganando o sogro, depois dando um jeitinho de comprar o irmão. Deus falou: para tudo com isso, para tudo com isso, para agora com tudo isso. Na orientação, certamente, da presença de Deus, ele pegou a sua família, ele chegou num lugar, acampou na frente de um lugar chamado Val de Jaboque, que era um rio bem rasinho, não tinha nada de Jordão lá, ele é um pedacinho do Jordão, mas é rasinho, dá para passar rasinho, não precisou orar para o rio abrir, não precisou de sobrenatural lá, nada não. Mandou a família dele passar, mandou todos os seus servos, foi todo mundo para o outro lado de lá, passou o Val de Jaboque. Mas passar o Val de Jaboque para ele significava: eu vou dar o início de uma mudança de vida. O meu passo atravessando o Val de Jaboque, lembra quando quarta-feira eu falei para você, só de você levantar do seu lugar e vir aqui para orar, já profeticamente você já quebrou um monte de cadeias e barreiras, e a bênção do Senhor já está sobre a sua vida? Lembra quando eu falei quarta-feira? Tem coisas, tem atitudes nossas que são simples, atitudes simples, que um levantar da cadeira e ficar de pé para receber uma oração já quebra todas as barreiras, e já no mundo espiritual está escrito: abençoado pelo Senhor, aleluia. É a verdade, meu amado. São as nossas atitudes, são a nossa forma de agir, a minha maneira de agir, a sua maneira de agir, que vai gerar sobre sua vida a bênção. Ele sabia disso, ele chegou no Val de Jaboque e falou: vai todo mundo, eu ainda vou ficar aqui. Mandou todo mundo passar, foi as mulheres, foi os filhos, foi o camelo, foi as ovelhas, porque ele sabia que a hora que ele desse o passo, era o passo para uma nova história, uma nova vida, um novo tempo, o cumprimento de uma promessa grandiosíssima de Deus que ia se realizar na vida dele. Mas esse passo ninguém pode dar por você, eu não posso, só você pode dar esse passo por você. Ele parou e ficou lá na frente do Val de Jaboque: vão vocês, pode ir que eu vou ficar aqui. Isso chama covardia? É aquele medo que a gente tem, né? De tomar uma decisão para colocar as coisas no lugar, porque quando você tem que tomar uma decisão para colocar as coisas no lugar, você começa a ponderar um monte de coisa. Se eu fizer isso, vai dar isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer assim. Não é assim? Porque a gente olha o quê? Humanamente as situações. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê as coisas além do que os nossos olhos naturais podem ver. Aquele chamado de conserto, aquele chamado de voltar e se colocar numa posição para receber a promessa.
é a vontade de Deus para a sua vida, você está entendendo? Só que quem tem que dar esse passo é você. Você que vai ter que dar esse passo. Ele parou na frente do balde de Jaboque e falou assim: vou ficar aqui a noite inteira. Amanhã cedo, quando amanhecer, eu tomo uma decisão se eu vou, se eu não vou. Mandou as mulheres, mandou os filhos, mandou os animais, mandou os dois bandos, mandou todo mundo para lá. Mas ele mesmo não teve coragem de dar o passo da decisão para viver a história de Deus. Você está conseguindo entender? Eu vou falar para você mais uma vez: não leio internet, não leio em lugar nenhum, estou falando profeticamente. Deus está mandando dizer: quem tem que dar o passo para viver a grande promessa de Deus é você. Ficou lá, irmãos, e quando ele estava lá, aconteceu algo que a Bíblia chama de teofania. Deus apareceu para ele. Encontro com Deus. Momentos de decisões são momentos de grandes encontros com Deus. Você imagina o homem sozinho, sem nenhum soldadinho, sem nenhum amiguinho, sem nenhum parentinho, sem nenhum animalzinho, sem nenhuma moedinha, sem nenhum dinheirinho, sozinho, parado, e Deus coloca na frente dele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor é o próprio Deus, é uma teofania. Hoje nós não vamos ter teofanias, nós não vamos ficar plantados na cozinha de casa, né, Gi? E Deus vai aparecer lá, mas espiritualmente Ele vai ficar de cara a cara com você, face a face, encontro com encontro, e fala: qual é a tua disposição? O que é que você está querendo? Estou aqui, teu pleito agora é comigo. Você foi corajoso até agora, você era homem para lutar com os homens, você foi lá, lutou com o que você queria, agora é eu que estou aqui na tua frente. Luta aqui, persevera, persiste no que você quer. Você lutou, perseverou para ter teu camelo, para ter teu gato, para ter tua ovelha, agora persevera. O que você quer daqui em diante? Porque a hora que você der esse passo, a hora que você der essa decisão, o que vai acontecer na sua vida é grande, e vai ter problema, vai ter luta, vai ter dificuldade, e você tem que ser perseverante para saber que o que eu tenho na sua vida é grande demais e vai se cumprir. Aleluia! É Deus frente a frente com você, falando para você: luta, persevera, persiste, enfrenta. Agora comigo, pede para mim. Até agora a tua bênção é a bênção que você foi atrás, a bênção que tem daqui em diante é muita bênção sobre ti. Chega de camuflar, chega de enganar. O próprio Jacó sabia isso. Diz que ele travou uma luta com Deus. Irmão, se Deus quisesse, Deus tinha estourado ele ali. Aquela luta com Deus que a Bíblia fala, foi uma forma de Deus falar assim para ele: Jacó, é comigo que você vai lutar, é de mim que você vai buscar essa bênção. Eu gosto muito daquela música da Cassiane que fala: preciso de uma bênção e eu não vou desistir. Você perseverou até agora pela sua força humana, pelas suas mãos. Agora persevera comigo, luta comigo, determina o que você quer, porque daqui em diante, quando você atravessar esse vale aqui, o que vai acontecer na sua vida é muito grande, é poderoso demais. O lugar que eu tenho preparado para você, a história vai começar a escrever, as promessas vão começar a se cumprir. E olha, meu amado, vou falar uma coisa para você: promessa cumprida na sua vida, eu estou falando que eu estou falando no Espírito, significa promessa cumprida na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. É por isso que você está aqui hoje. Pode aplaudir o Senhor, porque pela bênção de Jacó, pela bênção que foi sobre ele, pela aquela luta com Deus, pela que perseverança, pela persistência de dizer: me dá sua bênção, eu não te solto. Chegou a hora do dia, Deus queria ir embora, e Jacó disse: não, enquanto eu receber a minha bênção, eu não te deixo ir. Aleluia! É isso mesmo que eu quero, Jacó, que você luta comigo, que você decida de mim o que você quer, o que é que você quer viver daqui em diante. Deus só quebrou o osso da coxa. Deus podia ter dizimado ele, mas aquela persistência naquela luta era para dizer o seguinte: quando o dia amanhecer, anoitecer para nós biblicamente significa muitas coisas. A noite na Bíblia significa as dores, os sofrimentos, os medos, as inseguranças, né? Significa os momentos difíceis que nós enfrentamos. Principalmente quando a gente acorda na madrugada, com o caminhão de problema que a gente tem, né? Que
Parece às vezes que a gente está carregando uma caçamba do faquire nas costas, né? Cheio de adversidades, você acorda na madrugada e tudo fica muito difícil, tudo muito grande, tudo muito impossível durante a noite, né? Mas o dia já ia raiar, o dia já ia nascer, e aquela luta toda foi para que Deus falasse: a partir de agora, daqui em diante, suas bênçãos não virão mais pelo aquilo que você conquista, mas suas bênçãos virão porque eu te abençoarei. Aleluia. Momento maravilhoso. Talvez até aqui você está vivendo porque Deus está te abençoando naquilo que você faz. Só que Deus quer dizer para você hoje aqui que a sua história, que Ele está escrevendo, vai passar por um capítulo que as bênçãos que virão sobre ti serão as bênçãos determinadas e preparadas por Deus na sua vida. Não é mais pela tua conquista, não é mais pelo teu esforço, não, mas é só porque Deus quer te abençoar. Eu não te solto enquanto tu não abençoares. E lutou, e lutou, e lutou, e lutou. Tudo bem, como a partir de agora, presta muita atenção nisso, meu amado. Como a partir de agora é uma nova história. A partir de agora, quando você passar o Val de Jaboque, que você der o primeiro passo, é um novo tempo. Então eu vou fazer o seguinte: tu não chamarás mais Jacó, mas tu se chamará Israel. Sabe o que significa isso? Deus não vai mudar o seu nome. Deus está mudando o que você era para o que você vai ser, com as bênçãos que Deus tem preparado na sua vida. Pode aplaudir o Senhor, porque eu não tenho mais tempo. A partir de hoje, tu serás chamado de Israel, o perseverante, o lutador, o conquistador, o persistente, aquele que quer a bênção e não desiste, aquele que vai em frente, aquele que enfrenta todas as coisas e sabe exatamente o que quer, que está no centro da vontade de Deus. A partir de hoje, o passado não existe mais, é tudo novo, novamente escrito e determinado para você. Aleluia. Pessoal do louvor, porque já é 15 para as 10. Não se incomode com o que você tem que enfrentar. O coração de Esaú foi tão aplacado por Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. Às vezes você está com medo de enfrentar alguma coisa, enfrentar alguma situação, não querendo voltar atrás, não querendo se colocar na posição que Deus quer. Você está assustado com alguma coisa, temeroso com alguma coisa. Presta atenção. O medo dele era o encontro com Esaú e consertar. Às vezes a gente tem medo de falar para o marido, medo de falar para o filho, medo de enfrentar. Não tenha medo, não. Fica no centro da vontade de Deus, porque Ele tem para você muito grande, é uma promessa maravilhosa para a sua vida. O coração de Esaú foi tão aplacado, presta atenção, irmão, presta atenção, que quando Jacó encontrou o irmão e olhou para ele, ele disse: nossa, eu olho para você e é como se eu estivesse vendo Deus na sua face. Você consegue entender isso? Falou para Esaú, o irmão dele, que queria matar ele, que queria acabar com ele. Falou assim: eu estou olhando para você e é como se eu estivesse vendo Deus resplandecendo no seu rosto. Aleluia. Você ouviu isso, meu amado? Essa é a obra que Deus faz e ninguém pode fazer. Ele achou que tantas coisas iam acontecer. Ele ficou contemplado assim, maravilhado com o sobrenatural de Deus. A presença de Deus estava. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se Deus precisar, Ele endurece o coração. Se precisar, Ele amolece o coração. Se precisar, Deus tira o coração e põe outro coração. Mas você vai contemplar a presença de Deus na sua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai contemplar. Você não vai precisar fazer nada não, porque quem vai fazer vai ser Deus por você. Apenas fica no centro da vontade. Faz os concertos que precisam ser feitos. E vê cumprir a promessa na sua vida. Você está sentado aqui hoje porque ela cumpriu na vida de Jacó. Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos virão e se sentarão nas igrejas e continuarão pregando essa palavra, porque um dia um homem atravessou o Val de Jaboque, depois de lutar, perseverar em Deus, que queria receber a sua bênção. O que você quer? Se você quer a bênção de Deus, fica de pé, porque você vai receber ela hoje em nome de Jesus Cristo. É um selo, é a marca. O Senhor manda dizer que é a marca sobre a sua vida, de que vai cumprir essa promessa e o inimigo não vai impedir. Sabe por que tinha um exército de anjos ali? Para combater o mal que viria contra a vontade soberana de Deus.
Quando você sair daqui hoje, que você der o seu passo para o Val de Jaboque, vai ter miríades e miríades de anjos te esperando, para você ir de encontro ao lugar que Deus está te esperando para fazer cumprir as suas promessas. O inimigo não vai prevalecer aonde a mão de Deus já está. Não ponha sua mão, apenas toma sua posição, em nome de Jesus. Ao que está sentado, Ó Deus de Israel, no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, homem, seja o louvor. as bênçãos estão batidas. Seja a Não é isso pouco. Isso pouco não é que eu tenho para você. Isso não é a suficiência da minha promessa. seja a glória. Como eu não te conforma com pouco, traz o centro da vontade de Deus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio Do Rei dos Reis, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, a porta da sua casa, passa pela porta da sua sala, poderoso Deus, e receba sobre reinar, poderoso Deus, sobre a sua vida, sobre a sua família. minha alma anseia por ti. Fala pra ele. Eu não sei que mais vida com pouco, eu quero mais. Poderoso Deus, Mais pra ti, Senhor, nessas casas. Vem como chamas e essas áreas da nossa vida. anseia por ti. Nós te louvamos, ó Deus, pelo poder da sua palavra que está liberada sobre nós. Te louvamos porque sabemos que tudo que o Senhor falou esta noite se cumprirá em nossas vidas. Eu quero abençoar, Senhor, o teu povo, crendo que os seus anjos estarão com eles em todas as decisões que eles precisam tomar. Que o Senhor seja a força deles, que o Senhor seja o ânimo desse meu povo, que o Senhor possa fazê-los ver, Senhor, em seus inimigos, a presença do Deus que Ele serve, o Deus que traz conserto, o Deus que converte corações de uns aos outros, o Deus que age maravilhosamente em nossas vidas.
nós vamos embora. O nosso tempo se esgotou, Deus. Mas nós sabemos que o Seu Espírito irá conosco, que o Seu Espírito há de vir dentro de nós, na alegria, na certeza, na convicção de que o dia de amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a bênção que foi sobre Jacó, que ele não desistiu de receber de Deus, ela esteja sobre nós hoje, sobre a nossa família. Envergonha e confunda os nossos adversários. E que as Suas promessas se cumpram, Deus, em nossas vidas. Leva-nos em paz. Livra-nos do mal, Senhor. Quebra todas as cadeias, todas as armadilhas, todos os laços que o inimigo preparou para nós. E que a Sua glória seja sobre cada um e sobre todas as famílias. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Seu Espírito seja sobre nós. Resplandece o Teu rosto, resplandece o Teu rosto e nos dê a Sua paz, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda. Abra a sua boca e diga: Pai, este é o lugar que eu vou, Deus. O encontro com Deus, face a face, momento de decisão, momento de atitude, momento de proposição, momento de dar um passo para viver a promessa de Deus. Pai, eu vou a Deus. Depois você abraça seu irmão e fala para ele: Deus tem uma promessa na sua vida e Ele vai cumprir. Aleluia.